Enquanto eu vou agradecendo os irmãos aqui pela oportunidade, vai abrindo suas Bíblias em Isaías 53, versículo 5. Quero agradecer a liderança que me deu esta oportunidade hoje. Não é fácil trazer a palavra. Há um tempo eu já tive que recusar a palavra dos jovens por contas ministeriais, né? Já tratava de louvores e estava muito difícil, mas dessa vez não deu para onde correr. Agora. E foi a digníssima que chamou, aí já viu, né? Em casa, depois já pega. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode dizer assim. Aleluia. Meus irmãos, aqui nós vemos um pedacinho da história de Isaías. E se a gente for olhar pela ordem cronológica da linha do tempo da vida de Isaías, é muito enigmático a vida dele antes dele ser chamado como profeta messiânico. A gente não encontra Isaías na Bíblia, a vida dele falada antes dele ser chamado assim. Então surgiu essa pulguinha atrás da orelha para saber como era a vida de Isaías antes de ser o profeta. Porque aqui, segundo as Escrituras, ele é mencionado como o profeta primeiramente. A gente não encontra nada sobre a vida de Isaías antes de se tornar o profeta messiânico. Ele é mencionado a primeira vez na Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 2, para quem quiser acompanhar. Que diz assim: Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Olha que interessante. Aqui nós vemos Isaías mencionado na história da ameaça da Síria, ainda no reinado do rei Ezequias. Isaías foi chamado por Deus para fortalecer a fé do rei Ezequias, que assim como Jotão, como Uzias e Acás, não acreditava e era muito incrédulo no que Deus podia fazer por aquela terra, por aquele povo. Então Deus enviou o seu profeta para fortalecer a fé dos reis, desses 4 reis inclusive. Então Isaías, com toda a fé que tinha, ele já aparece, como eu disse, como profeta, com toda a força como profeta que ele tinha, vai ao rei Ezequias para tentar fortalecer o rei Ezequias em sua fé e mostrar que nenhum império naquela época e hoje é maior do que o império dos céus. Que Deus, com um só anjo, pode acabar com uma guerra inevitavelmente. O rei Ezequias buscou ao Senhor no templo. Onde eu disse, igreja? No templo. Guarde bem essa palavra. O rei Ezequias buscou ao Senhor no templo para que pudesse chamar Isaías para interceder por aquele povo. E Deus, pela boca de Ezequias, responde que Jerusalém não seria destruída. Nós podemos ver isso lá em 2 Reis, capítulo 19 ainda, versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, que na época Senaqueribe: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. 33. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Não importa o tamanho da batalha que seja, naquela mesma noite, mesmo os incrédulos tiveram que ver que apenas um anjo do Senhor acabou ferindo 185 mil soldados assírios. Rei Senaqueribe volta para casa triste e humilhado, porque mal sabia ele que na frente da guerra não estava apenas o homem, mas estava Deus na frente da guerra. E é interessante a gente ver, eu vou pular um pouco, porque essa história da guerra é muito extensa, mais para frente.
voltando para Isaías, que foi aonde surgiu as minhas questões, a Bíblia apresenta Isaías como filho de Amós, lá em Isaías 1. Vou até puxar aqui para ler com os irmãos. Lá em Isaías 1, ele já apresenta como filho de Amós. Não é o profeta Amós. O Amós que é apresentado aqui não é o profeta. E ele diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então o profeta ele já é tido aqui como filho deste homem, que eu tentei pesquisar para tentar entender a linhagem de Isaías, e não diz muito a respeito do parentesco dele. Então Amós seria só mais um homem na sociedade, mais um homem com um prestígio social, então ele já era reconhecido na sociedade, o que traria que Isaías também já teria esse reconhecimento, tanto que tinha contato ali com os reis. E a história diz que Isaías poderia até mesmo ter parentesco com a realeza, talvez sendo até primo do rei Uzias, mas isso não é uma certeza. Mas isso explica o fácil acesso que ele tinha aos reis de Judá. Ainda na vida de Isaías, a gente vê que ele era casado, pois em Isaías 8:3 tem a passagem bíblica que diz: fui ter com uma profetisa e ela concebeu e deu à luz a um filho, e assim vai. Tendo por isso, a gente vê um homem que é chamado como profeta, que já tem uma vida estável, que provavelmente já era escriba ou que já era o conselheiro real. Tanto que ele que aconselhava os reis daquela época sobre as guerras, sobre o que estava por vir, sobre o que Deus poderia fazer por aquele povo. Então, nós vemos Isaías como uma pessoa culta. Tanto que o hebraico do livro de Isaías era um dos hebraicos mais refinados da época, o que mostrava que Isaías era um homem letrado, era um homem culto e que visitava os templos. Tanto que o rei Ezequias estava no templo, Isaías foi ao templo. Aqui nós vemos em Isaías 6:1. Em Isaías 6:1, a gente já vê a menção dele no templo, que diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o... Enchia o quê? O templo. De novo. O templo. Segurou? Não sei o que está dizendo. Vamos mais para frente. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a guerra está cheia da sua glória. Mas olha que interessante. Nós vemos, de novo, um profeta, letrado, culto, com estabilidade na família e social. Mas nada impediu Isaías de reconhecer o próprio pecado e reconhecer as próprias falhas. Continua em Isaías 5, pulando o versículo 4. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. E é lindo ver essa passagem, porque Isaías não se importava com quem ele era, como ele estava na sociedade, com quem ele andava, mas ele já reconhecia, com sua humilde fé, ele já reconhecia que ele estava abaixo. Ele tinha que estar abaixo para ser reconhecido. Tanto que, nessa passagem, a gente vê a condição de Isaías como ser humano. Não importa o que eu sou, Deus é maior que tudo. Deus foi capaz de vencer a guerra contra a Síria com apenas um anjo. Quem somos nós? Quem era eu? Ele diz, é mais ou menos isso. Tanto que aqui ele exclama, é um grito: ai de mim que vou perecendo. Não tem outra pontuação. Ou seja, ele já estava perturbado. Ai de mim, quem sou eu? E Isaías recebe sua visão no templo. Onde, igreja? No templo. De novo. Isaías recebe a sua visão aonde? No templo. Onde vê a glória de Deus e aceita ser enviado por ele. Aleluia. Deixa eu frisar uma coisa. Aqui o templo não é só a igreja. Nós somos templos do Espírito Santo.
Não adianta visitar o templo e o templo do Espírito Santo não está sendo visitado. Ó, é sujeira entrando, está vindo para o templo. Mas a sujeira está entrando no templo. Meu Deus, é duro, mas é verdade. É duro, mas é verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente tem que reconhecer e aceitar que sem Deus nós não somos nada. E precisamos limpar o templo do Espírito para depois viver o templo do Senhor. Até porque muitos querem receber a glória de Deus, mas não vêm para o templo, não limpam o templo. Eu vou pular um pouquinho, porque o pastor ainda fala nas quintas, né? Aqui é o seguinte: quer ser usado, o ponto é só esse, quer ser usado por Deus, quer ser chamado como profeta, quer receber dom, tem que estar no templo e com o templo limpo. Ponto. Nós não podemos falar mais do que isso, isso é o critério. Tem que estar com os dois templos em dia. A visão, para mim, o chamado profético de Isaías é o mais forte da Bíblia, é a história mais bonita, é a profecia mais linda da Bíblia. Não tem profecia maior que essa. É simplesmente a profecia que traria o nosso Senhor, o nascimento do nosso Senhor. Não tem como ser mais forte que isso. Lá em Isaías 6 e 8, a gente vê que interessante. Deus manda os seus profetas falarem, Deus manda os seus profetas fazerem, Deus manda os seus profetas orarem, Deus manda os seus profetas pregarem. Mas aqui não consegui buscar se foi a primeira vez, mas me chamou a atenção. Aqui Deus não manda Isaías fazer ou dizer. Aqui Deus questiona quem faria, mesmo que Deus estivesse falando diretamente com o profeta Isaías. Veja só, Isaías 6 e 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, isso Isaías dizendo, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ponto de interrogação. Isaías, foi como se Deus tivesse jogado verde para Isaías escolher maduro. E disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, muitas pessoas ficam paradas esperando Deus mandar, Deus, vai fazer. Não. Você aceita ser enviado também? Meu Deus. Glória a Deus. O pastor Mateus pregou muito bem na semana passada em cima dessa mesma palavra. E ele disse: Deus manda a gente fazer, Deus manda a gente dizer. Isso é um ponto. Mas se o nosso coração não está ligado com Deus, não tem como. A gente tem que aceitar. Até Isaías reconheceu: eu preciso aceitar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Sabe por quê? Isaías não tinha nada a perder. O plano de Isaías era ir para o céu, assim como nós. Não importava, como eu disse, os desafios terrenos, quem ele era. Mas aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Só tem a mim. Eu não sou nada sem o Senhor. Não importa se eu morrer nessa guerra, não importa se essa batalha está travada, essa luta está difícil, mas se você aceitar ser usado por Deus, Ele vai te usar. Antes o templo tem que estar limpo e puro na casa do Senhor. Tem um louvor muito bonito que diz isso: eis-me aqui, estou disponível. Você está disponível para ser usado por Deus? Será que está? Muitos dizem que estão e ficam esperando sentado. Mas e a boca no pão? Meu Deus, aleluia. E o joelho no chão? E a leitura bíblica? Me desculpe, mas é a palavra. Mais pra frente aqui é muito bonito. Eu vou falar um pouquinho dos ministérios no dia do rei Acás. É muito interessante que Isaías anunciaria o nascimento de Jesus por volta de 740 anos antes de Jesus nascer. Tanto que a gente começou a ler em 2 Reis, Isaías já era profeta. A gente já está no livro de Isaías. E há uma passagem em 1 Pedro que menciona as mesmas coisas que foram ditas em Isaías. 700 anos antes do Messias nascer, Isaías já o anunciava.
Mas isso ocorreu com um confronto de Isaías contra o rei Acás. O que aconteceu? Isaías chegou no rei Acás. Está aqui meu irmão Edmilson. Digamos que irmão Edmilson seja rei Acás. Tudo que eu falar o irmão vai recusar. Assim como Acás fez. Deus mandou Isaías ir até rei Acás para dizer para ele parar de confiar em alianças terrenas e começar a acreditar mais nas alianças divinas. Por quê? O rei Acás também era descendente da casa de Davi. Então o rei Acás não era leigo de tudo. Ele sabia o que estava acontecendo, sabia quem era Deus. Porém ele estava com medo, porque os reinos do norte, que era Síria e Israel, se uniram contra Judá, 740 anos mais ou menos antes de Jesus nascer. Mas Isaías chega no rei Acás, e eu imagino que fosse, imaginei que fosse mais ou menos assim: rei Acás, o Senhor sabe da guerra, o Senhor sabe que o nosso povo não, sem Deus, não consegue vencer a batalha. Está na hora de agir, rei Acás. Os nossos homens já não estão aguentando mais. Mas faz o seguinte: Deus mandou eu te dizer que parasse de tentar puxar essas alianças terrenas, esses vínculos com outro reino, porque não tem nenhum reino maior que o dele para vencer essa batalha. Mas ele pediu para lhe dizer também que o Senhor, e aqui Isaías terceiriza a oração, Deus pediu para que o Senhor falasse com ele e lhe pedisse um sinal. Rei Acás disse o quê? Não. Mas rei Acás, pelo amor de Deus, o Senhor não vê que a guerra já não dá mais. Nós vamos perder a guerra, rei Acás. Só tem Deus para confiar agora nesse momento, não tem outro reino. Não. Se o Senhor não quer um sinal, Deus já me deu esse sinal e eu lhe digo. Isaías 7,14. Olha o sinal que Deus deu para o rei Acás. Ele não queria sinal não, mas não é da vontade dele, quem disse? Não é da nossa vontade? Capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Deus convosco. Nós sabemos o que a Escritura quis dizer com isso. Jesus estava para nascer 700 anos depois, mas Deus já dizia para Judá que ele era com Judá. Ele era convosco até os dias de hoje. Glória a Deus. E ele disse que ele está convosco. O Emanuel não morreu, está por vir, inclusive está bem pertinho. O horário está batendo, a gente está só esperando. Aleluia. Jesus viria para trazer paz e governo justo. Pesquisando pela Bíblia, paz nada mais é do que a aproximação de Deus com o homem. Quanto mais aproximado você está de Deus, mais paz você tem dentro de você. Isaías anunciou o nascimento do menino que traria paz e governo justo, no sentido terreno e no sentido espiritual. Eu gostaria que os irmãos lessem juntamente comigo, toda a igreja, Isaías capítulo 9, versículo 6, que essa parte é forte. Jesus tem muitos nomes, muitas nomenclaturas. É Emanuel, Jesus, a gente troca para Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Direi, Santo, Adonai, e por aí vai. Mas essa passagem, ela traz palavras muito bonitas. E eu queria que os irmãos lessem, versículo 6 do capítulo 9. Todos encontraram? Amém. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos de novo? Maravilhoso, a partir do maravilhoso. 1, 2, 3. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu que viria para trazer o governo justo. Maravilhoso, glorioso, justo.
vitorioso. Cadê? Em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem. Mas o que? Alfa e ômega, é o Senhor até o fim. Santo, santo é o teu nome. É forte. Dá pra fazer uma pregação inteira só falando os nomes de Jesus. E a gente ia sentir toda a glória. Chega a arrepiar. Vai adorando, igreja, que eu vou beber água já. Aleluia. Diga que ele é santo, diga que ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente entra no tema. Isaías 53:5. Mas ele, aqui eu pulei grande parte da história, porque a parte que interessa está aqui. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lendo essa passagem, eu quis entender melhor o que significava essa parte. O castigo que nos traz a paz. É bem intuitivo, mas é um pouco enigmático ao mesmo tempo. Porque o que significaria? O castigo que Jesus sofreu na cruz do Calvário era para nós ter sofrido. Então o castigo que ele sofreu foi o castigo que trouxe a paz para o povo. Mas nós não merecíamos. Ninguém merecia. E só Jesus naquele tempo só voltou para trás uma vez, quando ele disse: Senhor, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus sabia o que estava por vir. Deus já tinha um plano. Mas Deus já tinha um plano. Sofrer aqui já era o plano de Deus, embora seja triste. Irmão Moisés, imagina, Cainã comete um crime. Deus repreende, não era assim. Cainã comete um crime. A polícia vai atrás de Moisés, prende Moisés e deixa Cainã solto. Foi o que aconteceu com Jesus. O povo era pecador. Jesus era o único puro até hoje. Deus era o único puro. Mas Deus livrou os pecadores, limpou os pecadores, e com a morte dolorosa de Jesus Cristo, deu a paz ao povo. É forte. Sabe por quê? O pecado ele gera separação do homem para com Deus. E a gente já sabe que a paz é a reconciliação entre o homem e Deus. Então duas coisas não andam juntas aqui: a paz e o pecado. Paz não é você sentar no banquinho: nossa, estou tão em paz hoje, ninguém me perturbou. Isso não é paz não. Paz aqui nada mais é do que o encontro de Deus com o homem. Quanto mais próximo, mais paz. Então Deus veio tirar o pecado, ou seja, veio tirar a desunião do homem com Deus para trazer a reconciliação do homem com Deus. Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A responsabilidade todinha que era de Jesus. E Deus sabia que Jesus ia dar para trás. É o homem. É o homem. Não tem jeito. Até hoje, meus irmãos, Jesus ele é poderoso para te livrar do mal. Ele é poderoso para te guiar nos caminhos. Ele é poderoso para entrar na guerra. Não precisa ser nem Jesus. Deus mandou um anjo. Foi 185 mil mortos. Então não precisa ser nem Jesus. Mas Jesus, ele está contigo. Jesus vai te guiar para o caminho certo. Jesus está contigo na batalha. Se você orar e pedir para Deus te limpar o templo, ele vai te primeiramente vai tirar o pecado.
Ou seja, você tá longe de Deus hoje. Eu também vou me colocar no meio. A gente está distante de Deus. A partir do momento que a gente aceita ser enviado por Deus, é quando Ele começa a trabalhar, começa a limpar o templo primeiro, para depois você entrar na casa, botar a boca no pó, aceitar ser profeta, e daí vem a reconciliação Deus e homem. Não estou dizendo que Deus é o último, não. Deus é o primeiro, mas também é o derradeiro. Ele, princípio e fim. Ele está do início ao fim da sua história, meu irmão. Por que você está triste? Por que você está abalado? Se tua história começou com um sopro de Deus e vai terminar com um sopro de Deus, um piscar de ouro. Porque eu creio que o irmão vai para o céu junto comigo. Então, meu amigo, se você se levanta contra o mal, não tem como você perder. Se o mal se levanta contra você, não tem como ele ganhar. Porque muitas das vezes o mal enfrenta a gente, mas muitas das vezes a gente tem que enfrentar o mal. O nosso próprio mal, inclusive. Então não tem jeito. Coloca Jesus na frente, ó, e o resto tá tudo certo. E vai dando hora que eu vou beber uma aguinha, a gente vai dar continuidade. Já estamos para finalizar. Pode acreditar que é por causa dele que tu está aqui hoje. É por causa dele que você não desistiu. Viu? É por causa dele que tu está sentado aí dando glória. Foi por causa dele que eu ainda não parei e desisti. Foi por causa dele que eu decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e porque Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. É o dom da vida eterna, só vem dele. Tem gente que acha que vir para a igreja é conversa. Eu vou adorar em casa. Não, em casa estou bem. Eu oro em casa, eu leio a palavra em casa. Mas não se esqueça do templo. Deus age no templo. Ezequias estava no templo. A casa estava no templo. Isaías anunciou a vinda do Messias no templo. E tu está fazendo o que em casa? É complicado. Mas o pastor na quinta-feira vai falar o que ele fala. Para que houvesse paz, a reconciliação entre Deus e o homem, era necessário que o nosso pecado fosse julgado. Não tinha como eu falei, o pecado gera a separação de Deus. Isaías diz que esse castigo estava sobre Jesus e morreu em nosso lugar. Isso foi parte do plano de Deus. Eu vou puxar lá para frente. Cadê minha marcação? Não encontrei, já perdi. Mas eu vou ler daqui mesmo, que eu anotei. Cristo sofreu em nosso lugar. Ponto. A gente não merecia. E olha que interessante que Isaías 53:5 tem ligação direta com 1 Pedro 2:24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É muito forte ver que dois textos com muito tempo de distância dizem as mesmas coisas. Isso só diz e mostra a ligação de Deus e Jesus, como é complexo dentro da Bíblia inteira. Deus fala de Gênesis e Apocalipse, sobre a mesma escritura. Tudo é sobre Jesus. O menino que desceu, meu irmão, Jesus desceu do céu. Jesus estava no céu. A nossa luta maior é para ir para o céu. Jesus teve que descer para morrer por nós, que nem merecia. Nós não merecíamos o castigo que Jesus sofreu. Mas foi o plano de Deus, porque a confirmação está aqui. Pelas suas feridas foste sarado. Ou seja, era necessário que houvesse a morte de Jesus
para que nós fôssemos sarados e estivéssemos aqui hoje, adorando o nome dele. O pecado já não tinha mais jeito. Até hoje não tem jeito. Não tem mais jeito. Se a gente não se prostrar aos pés de Jesus, o pecado só vai corromper a gente. Mas para finalizar, eu digo aqui para os irmãos: antes de qualquer coisa que você faça na sua vida, os louvores até falaram isso. Antes de qualquer coisa, bota Jesus na frente. Ah, mas fulano disse que eu não vou conseguir. Que fulano? Jesus falou? Não falou. Ah, mas fulano disse que eu não vou entrar numa boa faculdade. Mas que é fulano? Coloca Deus na frente do seu vestibular para você ver a bolsa 100%. Bota Deus na frente do seu emprego para você ver a promoção. Bota Deus dentro do seu coração, dentro da igreja, para você ver o dom de Deus, para você virar o profeta da casa do Senhor. Hoje a igreja carece de profetas. Carece. Os menorzinhos já vão começar a ser usados, porque a glória de Deus aqui dentro está grande. E que nós tenhamos o coração puro como das crianças, que não vê maldade em nada. Meus irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando o pastor Mateus pregou semana passada, chega gelei, porque ele começou a falar exatamente dessa palavra, mas eu falei: Jesus, vai olhando para trás, que a minha história é um pouquinho mais para trás. Aí Mateus foi olhando para frente. Vamos dar sequência, para ver que Deus fala conosco. Pode ser todo dia, essa mesma palavra aqui é diferente. Então, guarde essa palavra no seu coração, coloque Jesus na frente dos seus planos, certo? Porque Deus tem um anjo. O anjo do Senhor estará do seu lado para te livrar de todas as batalhas. Não há luta, não há mal que vença o anjo do Senhor, que vença Jesus. Deixa Jesus na frente, que você vai vencer a batalha. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.